tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, sempre estamos. Nós queremos saudar, queremos acolher a todos vocês neste dia, neste domingo de Páscoa. Um dia para ser lembrado, um dia para ser celebrado, um dia para nos colocarmos diante de Deus com gratidão e com alegria. E nós queremos saudar vocês com a palavra bíblica que diz assim: sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. É assim que nós queremos nos colocar na presença de Deus e queremos fazê-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos cantar, ouvir, cantar juntos o hino Cantai e Folgai. Eu quero te convidar para nos colocarmos em oração diante de Deus. Ali onde estiveres, podes baixar a sua cabeça e também orar junto comigo. Senhor nosso bondoso Deus, hoje é um dia muito especial para a comunidade cristã, para os teus filhos, para as tuas filhas, que também somos nós. Nos colocamos diante de Ti com muita gratidão em nossos corações, porque nesta Páscoa nós podemos celebrar, podemos lembrar mais uma vez da ressurreição do Teu Filho. Obrigado, Senhor, que a partir disso também Tu nos concedes esperança de vida eterna. Mas também, Senhor, queremos estar diante de Ti com a devida humildade. E é por isso que nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, que nós cometemos diante de Ti e diante do nosso próximo, das mais diversas formas. Tem, Senhor, misericórdia de nós, acolhe a nossa oração, e que através do Teu Santo Espírito, Tu também venhas falar conosco neste culto, através das orações, através dos hinos e também através da Tua palavra. Assim nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós ainda vamos ouvir na sequência um belo hino chamado
Jesus vem hoje nos dizer. E na sequência nós vamos ouvir a leitura bíblica, que hoje será conduzida pela Carla. Jesus vem hoje nos dizer: é em vocês que eu vou viver, e o meu reino vai crescer, a graça vim oferecer. Jesus vem hoje nos dizer: é em vocês que eu vou viver, e o meu reino vai crescer, a graça vim oferecer. Na cruz sofri em seu lugar, pois meu desejo é lhe salvar, os seus pecados lhes perdoar, e a vida eterna lhes dar. Na cruz sofri em seu lugar, pois meu desejo é lhe salvar, os seus pecados lhes perdoar, e a vida eterna lhes dar. E quem a Cristo unido está, em liberdade viverá, e a igualdade prezará, e a luta na fé se dará. E quem a Cristo unido está, em liberdade viverá, a igualdade prezará, e a luta na fé se dará. Na cruz sofri em seu lugar, pois meu desejo é lhe salvar, os seus pecados lhes perdoar, e a vida eterna lhes dar. Na cruz sofri em seu lugar, pois meu desejo é lhe salvar, os seus pecados lhes perdoar, e a vida eterna lhes dar. Leitura do livro Profeta Isaías, capítulo 25, versículos 6 a 9. No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor, Deus, acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar porque ele nos socorreu. Até aqui a leitura bíblica. Depois de termos ouvido a leitura do profeta Isaías, um belo texto que nos fala de esperança, nós queremos agora fazer a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 8. E nós queremos acolher esta palavra do Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Assim diz o texto: depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo?
Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram assustadas, mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Até aqui a palavra do Evangelho. Senhor, nosso bondoso Deus, tantas vezes nós já ouvimos esse texto bíblico, mas nós queremos te pedir que hoje tu venhas falar para nós através dele de maneira renovada. Que através desse texto, da nossa reflexão, possa aumentar a nossa esperança, possa aumentar a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, a maioria de nós gosta de assistir um bom filme. Mas mesmo aqueles que não gostam tanto assim de assistir um bom filme, já terão assistido algum durante a sua vida. E em geral, um gênero de filmes que as pessoas gostam muito, especialmente as crianças, adolescentes e jovens, mas também pessoas de todas as idades, são os filmes que tratam dos heróis. Filmes que retratam, então, de um lado, pessoas que praticam maldades, e de outro lado, alguém que é uma pessoa fora de série, e que no final das contas acaba colocando ordem naquela bagunça, e que destrói os inimigos, e que então se torna o herói. E há de se perguntar por que nós gostamos tanto assim desses filmes. Em boa medida nós gostamos deles porque o herói representa aquilo que nós gostaríamos de ser. Ou o herói representa também aquilo que nós não conseguimos ser. E esses filmes têm tanta influência na nossa vida que depois são editados, são fabricados objetos, camisetas e assim por diante, que as crianças ou as pessoas usam para de alguma forma dizer, falar daqueles heróis. Nós estamos chegando hoje ao final do período da Quaresma. E se nós olharmos nessa trajetória que nós lembramos, os últimos dias, as últimas semanas da vida de Jesus, é muito interessante quando nós nos perguntamos de como agiram as pessoas esse tempo todo. E nós poderíamos nos perguntar se no agir das pessoas, nessas semanas e dias que antecederam a morte de Jesus e mesmo no dia da sua morte, se nós encontramos algum sinal de pessoas que tiveram uma postura heróica. Para nossa frustração, nós não vamos achar ninguém. Se nós ficarmos apenas a partir do domingo de Ramos, vamos lembrar de alguns fatos. A multidão radiante aclama a entrada de Jesus em Jerusalém. Cantam em voz alta dizendo: Hosana ao Rei, Hosana ao Filho de Davi. Poucos dias depois, diante da pergunta de Pilatos para libertar um preso pela Páscoa judaica, e perguntada a multidão a respeito de quem deveria ser solto, quando chegou o nome de Jesus, a multidão,
Uma boa parte da multidão sendo a mesma que aclamou a entrada de Jesus em Jerusalém, essa mesma multidão disse: crucifica-o. Gritou em voz alta: crucifica-o. E quando Jesus finalmente é morto na cruz, o que resta para ele é a solidão. As pessoas estão apenas olhando de longe, assim também os seus discípulos. E quando Jesus finalmente morre, então os discípulos que eram os mais próximos se escondem com medo, achando que eles podem ser os próximos da fila. Ou seja, mesmo que a gente enxergue em meio a tudo isso, exemplos bonitos de atitudes que as pessoas tiveram, nós não enxergamos nada de heróico nessas pessoas. E mesmo no domingo pela manhã, naquele domingo pela manhã, mesmo aquelas mulheres, quando elas vão ao túmulo, elas vão apenas como simples seres humanos, com um gesto de carinho, de gratidão e de amor, levando consigo os perfumes para fazer algo parecido com embalsamar o corpo de Jesus. Ou seja, nas pessoas que são retratadas na Bíblia, no relato que antecedeu a crucificação e mesmo na morte de Jesus, nada encontramos de heróico. E nós então, por óbvio, poderíamos pensar assim, mas isso é assim porque Jesus é o herói da história. De certa forma, sim, Jesus é o herói da história. Mas que herói é esse? Que quando confrontado com a cruz se coloca de joelhos em oração diante do Pai no Getsêmani e diz, aflito: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Que herói é esse que, pendurado na cruz, diz: Deus meu, por que me abandonaste? Que herói é esse que, no lugar de enfrentar e de derrotar e de acabar com os seus inimigos, olha para os seus inimigos, para os seus algozes, com misericórdia, com compaixão, e é capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Sim, é desta forma que nós chegamos naquele domingo pela manhã, com as mulheres chegando ao túmulo e ouvindo daquele moço vestido de branco simplesmente a informação: aquele que foi crucificado, o Nazareno, aquele que foi pendurado na cruz e que foi morto, já não está aqui. Ele está vivo. E agora vão e vocês contem isso para Pedro e para os outros discípulos, que ele vai se encontrar com esses discípulos lá na Galileia. É muito interessante a gente observar que na história de Jesus, a morte na cruz é retratada e descrita com muito mais detalhes. O momento da fraqueza, que Deus se demonstra e aparece na fraqueza, é retratada com muito mais detalhes do que a própria ressurreição. Não se faz nenhum show na ressurreição. Conforme o Evangelho de Marcos, sequer é descrito como ela aconteceu. Mas eis que essa notícia, da qual as mulheres foram as primeiras testemunhas, é a grande notícia, a grande boa nova para a humanidade. Jesus está vivo. A vida venceu a morte.
por ação de Deus. E mesmo que Deus tenha se apresentado com toda essa fraqueza na cruz, este é o caminho que Deus escolheu para mostrar por nós o seu amor e para deixar evidente o seu poder sobre a morte. E Deus fez isso dessa forma, para que nós, os seus filhos e as suas filhas, pudéssemos perceber que Deus não espera que nós sejamos heróis. Nós não temos os nossos altos e baixos na vida. Assim como aqueles discípulos também tiveram os seus altos e baixos. Neles a nossa vida está retratada. A nossa vida tem momentos bons, momentos difíceis. Tem horas que estamos animados. Tem horas que nós também nos sentimos em momentos de baixa. E a história da ressurreição de Jesus e da crucificação nos lembra que Deus nos entende, assim como nós somos. E Ele não quer que nós deixemos de ser humanos. É assim que Ele quer caminhar junto conosco. Aliás, é assim que Ele quer ir à nossa frente. Vale lembrar que a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja cristã, da qual hoje nós fazemos parte, esta Igreja começou com aqueles homens e com aquelas mulheres que na sua simplicidade, na sua fragilidade e nas suas contradições deram testemunho da sua fé. Esta então é a grande notícia da Páscoa. Um Deus que se expressa em fragilidade, mas que ressuscita e que promete aos seus filhos e às suas filhas vida abundante e também vida eterna. Permite que nós olhemos para o nosso futuro com brilho nos olhos. E naquele dia que nós não estamos bem, nós podemos ter a certeza que também ali nós somos compreendidos e nós somos carregados por este Deus que não espera que nós sejamos heróis, mas que no conjunto da nossa vida quer alimentar a nossa esperança, para que com brilho nos olhos, com amor e com alegria, nós possamos dar a este mundo, às pessoas à nossa volta, no cotidiano, esse testemunho que as mulheres ouviram por primeiro. Jesus está vivo e Ele vai adiante de vocês. Que assim nós possamos experimentá-lo de forma muito especial nesse domingo de Páscoa. E que assim também nós possamos andar por esta vida, nas mãos de Deus, com um brilho nos olhos e com esperança no nosso coração. Que assim seja. Amém. Sofrer
Nós temos alguns breves avisos a compartilhar com vocês em relação aos próximos cultos. Tem algumas questões que ainda estão indefinidas. De qualquer forma, o culto do próximo final de semana aqui na comunidade Martin Luther, ele não vai acontecer de forma presencial. Vocês vão receber novamente o culto online. E o culto previsto para a comunidade Martin Luther para o dia 17, no sábado, é um culto exclusivo para confirmação. Diante da pandemia, nós não podemos colocar mais pessoas na igreja do que o permitido. Então, esse é um culto que fica apenas restrito para as famílias dos confirmandos. Então, nós pedimos que vocês continuem aguardando pelos meios de comunicação da paróquia os avisos em relação aos próximos cultos presenciais. E a oferta de hoje, a oferta deste domingo de Páscoa, ela é destinada para a própria paróquia. Vocês podem continuar fazendo a sua oferta por depósito bancário ou também na secretaria junto com a contribuição. Eram esses os avisos que tínhamos para este domingo. Eu quero te convidar para nos colocarmos em oração diante de Deus, agradecendo e também intercedendo. Obrigado, Senhor, nosso bondoso Deus, porque através da Tua palavra Tu vens falar conosco e podemos ouvir mais uma vez e lembrar esta boa nova da ressurreição e que em Jesus e que na Páscoa Tu venceste a morte. Obrigado, Senhor, por esta dádiva da vida que Tu nos concedes e que por causa disso também nós podemos andar com brilho nos olhos, olhando para o horizonte, olhando para o futuro com esperança e também com alegria. Mas também, Senhor, nós queremos neste dia interceder por tantas pessoas que neste momento vivem situação de grande dificuldade. Pessoas que sofrem pelas mais diversas razões, mas especialmente por situações de doença, de luto, de isolamento, de solidão. Enfim, Senhor, pedimos por aqueles que não veem sentido na sua vida e colocamos a todos eles em Tuas mãos. E nós te rogamos, Senhor, clamamos a Ti, que Tu permitas que na nossa próxima Páscoa nós possamos estar vivendo, estar experimentando uma situação pelo mundo afora e também em nosso meio, uma situação melhor do que aquela que nós vemos hoje. Que Tu possas ter misericórdia da humanidade e que Tu nos ajudes a fazermos a nossa parte, para que este mundo experimente com maior intensidade desta vida plena, desta vida abundante, que Tu queres para os Teus filhos e para as Tuas filhas. E tudo mais, Senhor, que ainda está em nosso coração e em nossa mente, nós queremos entregar a Ti, quando juntos oramos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós ainda queremos agora ouvir, se quisermos cantar junto, o hino 299 do nosso livro de canto, Bênção Irlandesa. Diante dos Teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a Teu favor. E até Te reencontrar, que a mão sempre terna de Deus seja contigo.
e até te reencontrar, que a mão sempre terna de Deus seja contigo. E a luz do sol sempre aqueça o teu rosto, e que a chuva molhe os teus campos, e até te reencontrar, que a mão sempre terna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre terna de Deus seja contigo. Nós queremos receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te conceda da sua paz. Amém. Assim nós queremos permanecer neste dia, com paz e com alegria em nossos corações, mas também com brilho nos olhos, diante desta boa nova de que Jesus vive e de que Ele caminha conosco. E assim nós queremos ser testemunhas neste mundo. Assim como aquelas mulheres naquele domingo pela manhã foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Que Deus nos ajude e nos conceda assim uma ótima semana.